o país já sendo castigado pela inflação, a gente tem novos reajustes de preço chegando aí. Combustíveis, conta de luz, então prepara que ainda tem bastante coisa para acontecer. Além disso, a gente vai falar sobre um fundo imobiliário que pode ser atacado pelo leão e também uma novidade aí da conturbada aquisição do Twitter. Bora para as notícias de hoje? E a gente já começa falando sobre o novo reajuste do preço dos combustíveis. Este é o lembrete de certeza do fundo do Twitter. E hoje nós já começamos com um novo reajuste nos preços dos combustíveis. E aí, qual que vai ser o tamanho da facada dessa vez? Com o novo reajuste, nós vamos ter um aumento aí no preço da gasolina para os distribuidores de 5,18%, que vai chegar no preço final ali para R$ 4,06, ou seja, R$ 4,06. Agora, já o diesel ele tem um aumento um pouco maior de 14,26%. Chegando ali na casa dos 5,61 para o distribuidor. É importante também a gente lembrar que esse reajuste está sendo feito depois de um congelamento dos preços de ambos. 100 dias praticamente para a gasolina e 40 dias praticamente para o diesel. Então, está sendo como se reajustado em cima do que ele deveria ter sido feito lá atrás. E é óbvio que esse tipo de movimentação gera impacto no mercado, que precificou isso negativamente, fazendo com que as ações da Petrobras caíssem aí nesta sexta-feira. E apesar dos aumentos que estão acontecendo agora, alguns especialistas indicam que ainda existe uma defasagem entre o preço praticado e o preço real que deveria estar sendo aplicado para esses produtos. É engraçado, né? No ano de eleição é difícil aumentar as coisas, né? Não conseguiu responder. Não parece. E por conta disso, podem haver novos aumentos e também fala-se até de uma instalação de possível CPI para averiguar o quadro administrativo da empresa, uma vez que pode ter algum interesse por trás desse congelamento ou de segurar esse aumento dos preços. Bom, então você já deve estar pensando aí, vou comprar uma bicicleta, encostar meu carro na garagem e segurar um tempo, porque aí eu não sou tão afetado. Mas, infelizmente, a economia não funciona bem assim, e eu já vou te falar por quê. Mesmo que você só ande a pé, a alta do combustível vai afetar onde mais dói, que é no bolso. E isso acontece muito por conta da maneira que nós tratamos o transporte, principalmente de mercadorias aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, não tem uma malha ferroviária bastante abrangente. A gente pode dizer que ela é quase inexistente, para falar bem a verdade. Isso faz com que todo o frete, todas as entregas e movimentação de mercadorias aconteçam através das estradas, caminhões ou outros veículos similares. E uma vez que o preço do combustível aumente, seja diesel, gasolina, o frete também vai encarecer. O frete encarecendo, o produto que você tem lá na prateleira do supermercado, qualquer outro tipo de produto que você precise comprar para o seu dia a dia, ou até algo supérfluo, ele vai aumentar de preço, porque ele está ficando mais caro para chegar até você. E aí a gente tem o nosso grande fantasma da inflação, de novo, atacando. E antes que você venha falar pra gente, mas é só congelar os preços aí, segura, bate o negócio, não deixe subir mais e a gente consegue segurar a inflação, consegue segurar o aumento dos preços e todo mundo sai feliz. Não é assim que funciona. A gente tem que lembrar que se a gente tiver um congelamento dos preços, a empresa ela vai trabalhando muito provavelmente em prejuízo. E uma empresa que está trabalhando em prejuízo, uma hora quebra. No caso de uma empresa estatal, o motivo dela não quebrar é porque ela simplesmente tem uma fonte de caixa quase inesgotável, que é o imposto, que sai do seu bolso e vai para o Estado. Então, na prática, não existe uma saída muito fácil para essa situação. O que deve ser feito é que novas políticas ajudem com que o nosso comércio e a nossa economia fique mais ativa novamente, para que aí as coisas voltem a se estabelecer em níveis normais ou aceitáveis. Mas a gente vai depender aí dos próximos governantes, uma vez que a gente vai ter eleição esse ano, para saber quais medidas vão ser tomadas. E o aporte bilionário na Eletrobras vai fazer com que a sua conta fique mais barata, e esse aporte deve acontecer até o final de julho. Com uma parte das medidas já previstas durante o processo de privatização da Eletrobras, vai ser feito um aporte de 5 bilhões para que a empresa consiga fazer uma redução nas tarifas na conta de energia elétrica. Segundo alguns cálculos, essa redução vai chegar aí na casa dos 2,5% mais ou menos, e ela está sendo prevista para acontecer ainda esse ano de 2022. O valor que vai ser reduzido, infelizmente, ainda não bate a quantidade que foi autorizada para aumento ali pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.
que chega na casa dos 24% até o tempo. Esse movimento já era esperado por conta de todos os problemas acarretados pelo Covid e também pela crise hídrica que aconteceu no ano passado. Então isso acabou encarecendo bastante a prestação desse serviço e, obviamente, isso vai ter que ser repassado para o consumidor no final das contas. Não tem como a empresa simplesmente segurar esse prejuízo para ela. E com a possibilidade desse aumento impactar na inflação, já estão tendo alguns movimentos do governo e também do Congresso Nacional para que seja segurado esse aumento, pelo menos por enquanto. E isso está fazendo com que a ANEEL tenha que dar uma segurada aí, postergue a revisão de certos contratos de concessionárias até grandes, como a CEMIG e a RGE Sul. Somadas aí vão ter mais ou menos 11 milhões de pessoas que dependem dos serviços. Mas aí, você realmente acredita que esse aporte vai ser suficiente para dar uma segurada no aumento da energia elétrica? Fala aqui pra gente nos comentários. Uma pergunta para você. Você por acaso tem CTXT11 na sua carteira? Bom, se você tiver, é capaz do leão tentar abocanhar parte dos seus possíveis dividendos. O fundo imobiliário responsável pelo Centro Têxtil Internacional recebeu uma notificação da Receita Federal falando que eles estariam devendo uma multa ali que vai chegar na casa dos 25 milhões mais ou menos. Segundo o Leão, o fundo imobiliário deveria estar sendo tributado como uma pessoa jurídica. E isso faria com que eles tivessem ali um débito ou uma dívida de até 25 milhões. Aparentemente, a única coisa pior que pagar imposto é pagar imposto atrasado, né? Você já não quer pagar aquilo e você ainda tem que pagar juros em cima de algo que você está para pagar. E só para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, segundo a legislação, um fundo imobiliário ele pode ser tributado como pessoa jurídica caso ele tenha no seu quadro de cotistas alguém que seja sócio do empreendimento com um valor superior a 25% do total de cotas. Ou seja, ele falaria então que existe algum cotista que tenha boa parte do fundo ali na sua posse. Por enquanto, isso ainda é uma notificação. Segundo a administração do fundo, não existe essa irregularidade e isso está sendo esclarecido até o momento. Mas ainda precisamos ver o que vai ser decidido no final das contas. O fundo CTXT11 hoje já tem a participação ali de 75% do prédio do Centro Têxtil Internacional. Porém, esse prédio está com 97% de vacância, ou seja, poucas pessoas realmente estão pagando por uso daquele lugar. Então, por conta dessa situação, o fundo já não paga dividendos desde meados do ano passado e não está lá nos seus melhores dias. E claro que pagar 25 milhões de multa para um fundo que tem 118 milhões mais ou menos de patrimônio é algo muito pesado. Pode, inclusive, derrubar o fundo de vez. Mas é aquela coisa, para quem gosta de risco e tem um dinheiro para fazer algumas apostas, pode encarar isso como uma oportunidade, uma vez que o valor deles está bastante descontado por conta de todos esses problemas. Claro que esse não é o meu caso, mas pergunta aí para você. Eu tenho CTXT11 na sua carteira? E agora, para vocês não ficarem com saudade, vamos voltar lá para aquela nossa treta ali da compra do Twitter e falar um pouquinho sobre o Elon Musk. O bilionário teve uma reunião com os funcionários do Twitter atualmente e ele falou um pouco sobre os planos que ele tem caso a aquisição seja realmente concretizada. Quais são os planos para a empresa daqui para frente? Um dos assuntos pautados, inclusive, foi um comentário que ele havia feito até antes dessa reunião, relacionado à quantidade de funcionários da empresa. Hoje o Twitter tem cerca de 7 mil colaboradores e Elon Musk já declarou que a ideia dele seria cortar em 900 a quantidade de funcionários. E durante essa reunião, esse assunto foi tocado e ele não desmentiu. A gente vê como é um péssimo momento para falar sobre essas coisas. Você faz uma reunião com todos os funcionários e um dos assuntos é: bom, 900 pessoas vão ser mandadas embora. A gente vê como às vezes pode faltar um pouco de tato para algumas pessoas, né? Falar com todos os funcionários da empresa e entre os assuntos você mencionar que 900 vão ser mandados embora é meio complicado. Ele também comentou referente aos modelos de monetização da empresa. Ele basicamente disse que o Twitter trabalharia em cima de assinaturas e também de publicidade. Além disso, ele desenhou um plano de expansão bem agressivo. Ele quer que a plataforma chegue a 1 bilhão de usuários ativos, o que seria quase 5 vezes a base atual hoje em dia. Quem sabe ele esteja tentando achar uma convergência entre os negócios, porque a Starlink está tentando levar a internet para lugares onde ela nunca chegou. E ele está querendo botar cada vez mais gente no Twitter. Então, tem um certo alinhamento aí com o plano dele.
Dois outros aplicativos bem fortes hoje em relação a redes sociais foram citados durante essa reunião. O primeiro deles foi o TikTok, que o Elon Musk elogiou bastante, dizendo que ele não é um aplicativo chato, ele consegue entreter por bastante tempo o usuário. E deu a entender que algumas estratégias para esse lado seriam adotadas também pelo Twitter. O segundo aplicativo também mencionado nessa reunião foi o WeChat, um super app chinês que consegue fazer várias coisas. Ele vai desde a troca de mensagens até guarda de documentos, também ele faz pagamentos, é muito mais famoso o pagamento por WeChat do que por cartão de crédito na China, que é algo bem diferente aqui pra gente. Então, ele já falou bastante sobre esse aplicativo. Os planos relacionados à expansão e também à aquisição do Twitter parecem ser bem grandes e bem inovadores. Agora, fica uma dúvida, depois de tudo que já rolou, essa aquisição vai para frente mesmo? Eu, particularmente, fico bastante interessado, acho bastante curioso todo esse caso, e vou trazer sempre para vocês aqui a informação assim que chegar para mim. E você que está acompanhando a gente, que gosta de falar sobre economia, entender sobre o mercado e um pouco sobre essa dinâmica aí do mercado acionário e da economia geral, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você hoje já é um investidor ou está se programando para tomar esse passo? E se você ainda não investe, mas tem a vontade, você acha que está te atrapalhando hoje? Manda a gente aqui nos comentários, nós estamos preparando um material bastante especial que vai ajudar justamente essas pessoas. Quem tem a vontade de começar a investir, mas ainda tem algumas dificuldades. Então seria legal entender a necessidade de vocês para a gente trazer um material cada vez mais impactante. E se você gostou da ideia, é só continuar acompanhando a gente, que eu vou trazer mais novidades em breve. E claro, para finalizar, como de costume, eu faço a pergunta. Teve alguma notícia que você encontrou aí que a gente não comentou? Manda pra gente que a gente vai falar um pouquinho nos comentários. E eu deixo aqui o meu abraço e vejo vocês semana que vem.